galera, estamos aqui para a nossa segunda parte do tema Grécia Antiga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período homérico. Quando a gente vai estudar sobre o período homérico, nossas principais fontes de estudo são as obras que são atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia. Ilíada fala um pouco sobre a Guerra de Troia. Odisseia fala sobre o retorno de Ulisses de Troia para a Grécia, mais precisamente para a ilha de Ítaca. Quando a gente fala sobre esse período, o período pré-homérico, a gente observa que ele é fruto daquele processo de destruição da civilização creto-micênica que a gente falou anteriormente. Então, teve gente que fez a primeira diáspora, migrou para a Grécia Oriental, teve uma galera que morreu em combate e teve um outro pessoal que conseguiu manter-se nos locais onde viviam. Essas pessoas elas vão ter que começar tudo do zero, porque a gente teve uma destruição da civilização creto-micênica. Mediante isso, eles vão se organizar em pequenas comunidades agrícolas, que nós chamamos de comunidades gentílicas ou gênios. Essas comunidades agrícolas, elas organizavam de forma clânica, ou seja, pessoas de uma mesma família se reuniam para poder começar uma nova comunidade, começar a produzir alimentos para abastecer a comunidade, para que aquelas pessoas pudessem começar de novo. E o que é interessante nisso tudo é que nessas comunidades gentílicas, nesse momento, pelo menos, a gente não tem propriedade privada. As terras são usadas de forma coletiva e o que é produzido na comunidade é repartido entre os membros da comunidade. É interessante notar também que, apesar de você não ter propriedade privada ou divisão social, você tinha uma pessoa que assumia a liderança dessa comunidade. A pessoa que assumia a liderança dessa comunidade era o homem mais velho da família, que era considerada a mais importante dentre aquelas famílias que estavam reunidas. Essa pessoa ela recebia o título de pater. Então, o pater era aquele que comandava a comunidade. Entretanto, a gente não encontra a divisão social na comunidade, porque as terras eram usadas de forma coletiva e o que era produzido nas terras eram repartidos entre os membros da comunidade. Esse período, que a gente chama de período homérico, ele vai durar do século XII até o século VIII a.C. Então, a gente observa aí que são 400 anos de história. E é óbvio que, com o crescimento da comunidade, a gente vai passar a ter problemas. Cássio, mas a comunidade cresceu de uma hora para outra? Não. A gente está falando de um universo de 400 anos. E se a gente for pensar isso para aquela região continental que a gente apontou, que seria a região mais ao norte da Península Balcânica, a gente observa que aquela região é uma região caracterizada por uma geografia bem específica. Então, é uma região que tem áreas montanhosas, seguidas de planície e depois uma região costeira. Como a base da alimentação dos povos antigos, conforme a gente tem visto, era o trigo, essa população que vive nessas comunidades, num primeiro momento, não tem problema para conseguir alimentos para todos os membros da comunidade. Porém, com o crescimento demográfico, passam a ter problemas sim. Porque como existe uma restrição de terras planas, e as terras planas são fundamentais para você ter o cultivo do trigo, o que aconteceu? A população cresceu mais do que a comunidade poderia produzir alimentos para abastecer. E isso começou a gerar problemas no interior das comunidades gentílicas e também mudanças no seu interior. Então, a gente observa que as pessoas mais importantes na comunidade, ou seja, os parentes do pater, eles passam a se apropriar de terras mais férteis dentro das comunidades. Bom, se eles começam a se apropriar de terras, você começa a ter o surgimento da propriedade privada. E se a gente tem o surgimento da propriedade privada, você passa a ter pessoas que têm propriedade e outras pessoas que não têm propriedade. Isso, de uma certa forma, gera uma desigualdade social. Algumas pessoas aceitaram isso e continuaram vivendo na comunidade, mesmo passando a existir a propriedade privada, mesmo passando a existir uma desigualdade social. Entretanto, a gente observa que existiram pessoas dentro das comunidades que não aceitaram essas mudanças.
Essas pessoas que não aceitaram essas mudanças, elas realizaram a segunda diáspora, ou seja, eles vão sair da Grécia Antiga e vão migrar para outros lugares. A maior parte dessas pessoas vão migrar para o sul da Península Itálica, porém, existem focos migratórios para o norte da África e também para o sul da Península Ibérica. Então, como a gente aprendeu quando estávamos estudando sobre a comunidade judaica, né, sobre o povo hebreu, a gente observou que diáspora é quando um grupo de pessoas migra de uma região e vai ocupando lugares diferentes, formando mais de uma comunidade. Então, mediante a isso, a gente vai estar observando que a segunda diáspora grega, ela vai estar formando colônias no sul da Península Itálica, no norte da África e no sul da Península Ibérica. É importante diferenciar. A primeira diáspora vai para o Oriente, para a costa oriental do Mar Egeu, que a gente chamou de Grécia Oriental. Enquanto a segunda diáspora, a migração vai para onde? Vai para o Ocidente, sul da Península Itálica, vai acontecer também no norte da África e no sul da Península Ibérica. O que é importante notar é que as mudanças elas não aconteceram apenas no interior das comunidades gentílicas. A gente passa observar que essas comunidades elas também passam a se organizar de forma diferenciada. A gente observa que essas comunidades gentílicas elas começam a estabelecer alianças umas com as outras para que pudessem dominar uma terceira comunidade gentílica. Então, se a gente for observar para essa imagem aqui, a gente vai observar o que era uma pequena comunidade, ela vai se aliar com outras comunidades gentílicas, dando origem a frátrias. Depois, algumas frátrias se aliam, formando tribos. E depois, algumas tribos se aliam, formando demos, que vai dar origem à ideia de cidade-estado. Cássio, eu preciso gravar esses nomes todos? Frátria, tribo? Não, você não precisa. O que você precisa é entender o movimento. Como é que de uma pequena comunidade gentílica a gente vai chegar em uma grande cidade-estado. Lembrando, esse processo é fruto de 4 séculos, de 400 anos, tá, pessoal? E o que é legal notar, que nos Genos existia um líder, o pater familias. Quando você tem a formação de uma frátria, você continua tendo o quê? Um líder. Quando você tem a formação da tribo, você também continua tendo um líder. Quando você tem a formação de um grande demos, você continua tendo também um líder. E quando você tem a formação da cidade-estado, você também passa a ter um líder. O que nos leva a chegar à conclusão que a cidade-estado ela vai ter como sua principal forma de governo uma monarquia, porque você vai ter um homem mais velho, da família mais importante, assumindo o controle dessa cidade-estado. Então, a primeira forma de governo que vão aparecer nas cidades-estados melhor dizendo, a monarquia. Quando a gente tem a formação da cidade-estado, que também é conhecida por polis, a gente marca isso como sendo o quê? Como sendo o final do período homérico e o início do período arcaico. Mas antes de a gente passar para a segunda fase, vamos dar uma olhadinha nesse esqueminha aqui, só para efeito de revisão, para a gente não se perder no meio do caminho. Então a gente falou lá no nosso tema 1, né, na sua parte 1 do tema, o período pré-homérico, que foi caracterizado, né, primeiro pela formação da civilização cretense, depois a gente tem a onda migratória dos aqueus, que fundou a cidade de Micenas, e depois a gente vai ter a civilização creto-micênica. A invasão dos dórios gerou o processo de destruição dessa civilização creto-micênica, dando origem às pequenas comunidades gentílicas. Esse é o fator que mostra para a gente como um divisor de águas do período pré-homérico para o período homérico, né? Assim como também a invasão dos dórios gerou a primeira diáspora grega, quando a gente tem o quê? A migração dos gregos para a parte oriental, né, do Mar Egeu. E depois a gente vai ter, durante o período homérico, como a gente observou agora, um crescimento dessas comunidades gentílicas que vão acabar vindo a se tornar nas polis, nas cidades-estados, marcando para a gente o início do que a gente chama de período arcaico. É importante destacar que também esse crescimento demográfico no interior das comunidades gentílicas também trouxeram para a gente o quê? A formação
né, da segunda diáspora. Lembrando que a segunda diáspora foi para o Ocidente. As ondas migratórias foram para o sul da Península Itálica, para o norte da África e para o sul da Península Ibérica. Bom, galera, a gente para aqui a nossa parte 2, tá? Vamos fragmentar aqui para que a gente possa começar logo a parte 3. Valeu? Fechamos por aqui e até daqui a pouco. Tchau, tchau.